Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, amém? E um dia maravilhoso todos os dias, né? Temos que agradecer a Deus, como Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, amém? Irmãos, continuamos aqui, né? Nessa trajetória de Abraão, depois agora vem Isaac, nós vamos ver agora os filhos de Isaac, né? A promessa de Deus se cumpriu, né? E foi se cumprindo na descendência de Abraão, né? Agora nós estamos falando de Isaac, né? E como é importante ouvir o que Deus tem falado, os ensinamentos através da sua palavra, né? Muitas histórias na Bíblia que nos inspiram, mostram como o homem confiou em Deus, o homem, né, do Antigo Testamento, né? Eles confiaram, depositaram a sua confiança no Senhor e o Senhor fez eles prosperar e abençoa a todos, amém? E como nós devemos confiar sempre no Senhor, independente das circunstâncias, porque muitas vezes até as circunstâncias apontam para a nossa vida e mostram assim, você não vai conseguir, você não vai sair dessa situação, né? Você não vai vencer, mas com Deus nós somos mais que vencedores já, né? Nós somos vencedores, amém? Então, mas a gente tem que entender uma coisa, que nós temos que continuar perseverando na fé, né? Porque sem fé é difícil agradar a Deus. Nós temos que ter fé, né? Temos que confiar no Senhor, na palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem falado no nosso coração. Que Deus sempre está nos falando algo, né? Uma maneira de nós agir, de se comportar, de pensar também, né? Deus mostra como Ele quer que nós se comportamos, né? Como devemos agir diante dEle, da presença dEle, né? E Deus nos abençoa. Então é interessante essa passagem aqui em Gênesis, né? Quem não chegou no canal ainda, tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Meu canal é Meninas Loja de Deus, quem não se inscreveu, tá? Se inscrevam, dê um like, comente, compartilhe. É muito importante. O Facebook, o YouTube vai entender que é recomendável o vídeo, tá? Ele vai fazer a divulgação também, né? E quanto mais pessoas curtirem, comentarem, se inscrever no canal, melhor é a divulgação do vídeo. Para que almas sejam alcançadas, né? É muito importante falar de Deus para as pessoas, ainda mais do mundo que nós estamos vivendo hoje, que a gente vê tanta violência, tanta corrupção, tanta mentira, traição, engano e tantas coisas que a gente vê nesse mundo. E quanto mais nós falar de Deus para as pessoas, né? Sabe que Deus está no controle de todas essas coisas, né? Nada passa diante dos olhos do Senhor, né? Deus está vendo o que está acontecendo, mas nós temos que manter o coração puro, né? Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente se revolta com as situações, acontecem coisas na nossa vida, ao nosso redor, mas nós não podemos ter, assim, ira, nem ficar com raiva, nem ódio, nem nada, porque Deus não quer isso de nós. Quer que tudo que acontece é conforme a vontade de Deus também, e tudo que acontece também é para o bem daqueles que amam a Deus, né? E por mais que nesse mundo Ele falou que nós ia ter bom ano, nós teremos aflições. Nós sabemos que tudo isso acontece mesmo, né? Claro que existe um mal, né? Nós temos que se libertar e sempre buscar as coisas de Deus, fazer as coisas diante dos olhos de Deus, amém? Na presença do Senhor, louvado seja. Então vamos continuar aqui nessa trajetória agora de Isaac, né? Vamos lá. Então, aqui eu estou no Isaac no capítulo 26, que a gente fala que Isaac agora, depois que ele teve os filhos, tudo, e depois que Jacó também eu não vou falar, deu uma despertinho lá no negócio da primogenitura, né? O Isaac, ele fala nessa passagem aqui, nessa passagem, que Isaac, ele desce na terra dos filisteus, tá? Tá aqui. Sobreveio então a fome na terra de novo, né? No tempo de Abrão teve uma fome na terra também. Houve de novo, como da primeira vez que havia nos dias de Abrão também. Houve de novo a fome, né? E foi Isaac a Gerar, né? E avistar-se ali com Abimeleque, o rei dos filisteus. Amém? Apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Olha só. Fica na terra que eu te disser. O Senhor disse para Isaac, louvado seja. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao Abrão teu pai. Glória a Deus. Multiplicarei a tua descendência, o Senhor falou para Isaac, como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Porque Abrão, olha o que o Senhor falou para Isaac, porque Abrão, né, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, né, que é os mandamentos, né, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, Abrão fez tudo aquilo que Deus ordenou, obedeceu a Deus, confiou e creu no Senhor.
E as promessas de Deus cumpriu-se na vida de Abraão e na tua descendência, né? Que o Senhor falou para Abraão que seja bendita serão todas as nações da terra, através de Abraão, amém? Glória a Deus. Então, né? Porque a descendência de Jesus é de Abraão, né? Então, a salvação, né? A Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, né? Disse, é minha irmã, pois temia dizer que é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa e de aparência. Igual a história do Abrão, né? Que ele mentiu também, falou que Sara era sua irmã. Na verdade era, mas ele omitiu a verdade, né? Ora, sendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia para que não morra por causa dela, né? Disse Abimeleque, que é isso que nos fizestes? Facilmente algum povo teria abusado da tua mulher, e tu trazeria sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo, qualquer que tocar a esse homem, essa mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Foi a promessa de Deus, abençoar Isaac, né? E enriqueceu-se o homem, e prosperou, ficou riquíssimo, oh glória. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham até inveja de tudo que ele tinha. Olha, Deus abençoe tão grandemente que tinham até inveja dele, oh glória. E por isso lhe entulharam todos os poços, para que os servos do seu pai haviam se cavado nos dias de Abrão, enchendo de terra. Olha só. Disse Abimeleque a Isaac, aparta de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Ele não quis que ele ficasse, né? Engraçado que a gente pode ver essa história que a gente vê os dois, Abrão e Ló, né? Também se apartaram, que os dois eram muito ricos, né? Não podiam ficar no mesmo lugar. Olha só, interessante a história, se a gente observar o texto, né? Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços, cavaram nos dias de Abrão, seu pai, né? Porque eles cavaram os poços nos dias de Abrão, né? Porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abrão. Ele deu os mesmos nomes que já seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale de acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contentaram com os pastores, olha essa coincidência do texto, né? Dizem, essa água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contentaram com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contentaram, por isso recebeu o nome de Sitna. Portanto, ali cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reabote. Dizer, porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra, glória a Deus. Dali subiu para Bertseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor, glória a Deus, e disse, eu sou o Deus de Abrão, louvado seja teu pai, glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo, glória. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de seu pai, Abrão, meu servo, glória a Deus. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda, né? Que coincidência, se você analisar o texto, lembra que Abrão aconteceu isso com o sobrinho Ló, né? Se contenderam pastores, não quiseram, os dois eram muito ricos, né? E também se separaram, né? A gente vê que esse texto tem também o Abrão omitiu com a verdade, né? Que a Sara, no caso aqui, Rebeca é a mulher de Isaac, né? Mas a Sara também era a mulher de Abrão, mas era irmã de Abrão por causa de pai. Há um pouco de coincidência no texto, né? Mas a promessa de Deus cumpriu na vida de Isaac, fazer uma grande nação, né? E todas as nações também seriam abençoadas através de Isaac, né? Então, Abraão, ele não viu a promessa ser completa, né? Mas ele creu que Deus ia fazer, porque Deus, quando fala, ele faz, né? Ele cumpre o que faz, amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero entender, assim, que eu entendi no texto, e o que eu foquei hoje, que eu senti no meu coração, porque eu ainda vou voltar nessa palavra, amanhã ainda, hoje é quarta,
a sexta-feira, né, vou tornar a falar essa palavra, porque tem mais que Deus quer falar sobre essa palavra para nós, mais revelação através dessa palavra. Mas aqui o que eu quero ressaltar, que Deus tocou, e ele já deixou bem claro, bem aqui no começo do texto, quando Isaac vai para a terra dos filisteus, o Senhor... Ai, Pandora, meu Deus, gente, é a gata. Senta lá, Pandora. Meu pai, Pandora, é a minha gata passando na frente do celular, tá? Então, desculpa, gente. Então acontece. Então, ela passou por cima aqui, passou para lá. Então, ela quer chamar atenção, mas ela tem comida ali, eu acabei de pôr ração, quer chamar atenção. É assim mesmo. É engraçado. Então, aí, o que Deus tocou é que Deus reafirmou, né, a promessa que ele prometeu para o pai dele. Se cumpriu também na vida de Isaac, né? Então, Deus está falando. E o que Deus deixou isso bem claro aqui para nós todos. Ele deixou uma coisa bem clara para Isaac. Vamos ler o que Deus falou. Vamos voltar no texto. Depois que veio a fome, Isaac resolve ir para Gerar. A gente pode ver aqui. E foi lá, próximo de Abimeleque, o rei de lá, dos filisteus. Apareceu o Senhor para Isaac e falou para ele não descer ao Egito. Mesma coisa que ele fez para Abraão. Não desça no Egito, né? Vai ficar até aqui eu te disser. O Senhor já disse para deu uma ordem. Olha só, Deus falou. Então Deus está falando. Então você vai habitar nela, o Senhor falou. Eu serei contigo. Deus falou para Isaac. E te abençoarei. Deus já falou. Porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras. Como ele prometeu para o pai dele, né? O Abraão, glória a Deus. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então Deus está confirmando aquilo que ele falou para nós, né? Que ele falou que se ele prometeu algo no seu coração, né? Ele vai cumprir, porque se Deus falou, ele cumpre aquilo que ele fala. A palavra de Deus não vai ser cumprida. Agora Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós temos que crer na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Isaac, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e te darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus quando ele fala multiplicar a sua descendência, para Deus nada é impossível. Às vezes nós temos essa visão de Deus vai multiplicar, quer dizer, Deus vai dar o melhor para Isaac, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele fala, né? Se Deus fala que vai multiplicar, quer dizer que ele vai abençoar tremendamente, de uma maneira, e abençoou, a gente pode ver no texto, que Isaac foi muito mais riquíssimo, que até o rei mandou ele sair de perto deles, porque ele estava enriquecendo, estava muito poderoso. Porque Deus, ele faz, né? Quando você obedece a Deus, você confia na palavra de Deus, ele faz a gente prosperar. A gente não nos prospera porque a gente não confia na palavra de Deus. A gente também desobedece. Tem o tempo de Deus, né? A gente pode também tem tudo o tempo de Deus. Mas Deus abençoa sim a pessoa que confia nele, não duvidar da palavra dele e tá debaixo da palavra, ouvindo, obedecendo a voz de Deus. Deus abençoa tremendamente nessa terra, tá? Amém? Que Deus promete, ele cumpre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque aí que tá. Diz que Deus falou, né? Que ele abençoaria nós, né? Que a promessa de Deus está de pé na sua vida. Nós temos que querer confiar na palavra do Senhor, né? Aleluia. Mas agora o Senhor fala. Olha só o que Deus falou para Isaac. Porque Abraão obedeceu. O Senhor falou para Isaac. Porque o seu pai me obedeceu. Eu queria que Isaac continuasse obedecendo também o Senhor. A minha palavra e guardou os meus mandamentos. Aqui está escrito mandado, mas é mandamentos, tá? E os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Então, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, porque é primeiro que Abraão, ele confiou, ele creu, ele obedeceu, ele não questionou a vontade de Deus, ele não murmurou, ele não reclamou, ele sabia que Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle das coisas, então deu tudo certo, né? Deus fez Abraão ser uma pessoa muito abençoada em todas as nações da terra, a sua descendência de todas as nações. Ele falou que a nação mostrou para Abraão que ia ser, se ele pudesse contar as estrelas, não tem como nós contar, né? Então ia ser assim uma grande nação, né? Ele ia ser pai de muitas nações e todas as nações da terra serão abençoadas, amém? Glória a Deus, né? Por causa de Jesus, né?
os filhos de Deus, né? Porque a descendência de Abraão é Jesus, veio, né? Então é a salvação, o Senhor, o Salvador, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, abençoados as nações através do Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente pode entender que Deus está falando assim para nós, tudo que ele falou para Isaac, ele fala para nós. Que você está querendo receber algo de alguma coisa, ou você tem um sonho, ele liberou uma palavra de bênção na sua vida, uma promessa que Deus falou para sua vida, vai se cumprir se você, ele falar, obedecer a minha voz, ouvir o que Deus tem falado, obedecer e seguir os mandamentos de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, né? Aí as bênçãos de Deus vai se cumprir na nossa vida, porque Deus quer que nós obedecemos a Ele, né? A obediência é tudo. Nós temos que obedecer a voz de Deus, né? Se Naamã, ele não tivesse obedecido o Eliseu para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele não teria sarado da lepra, né? Então, obediência é tudo. Nós temos que obedecer a Deus. Se nós não ouvir a Deus, obedecer a Deus, como que Deus vai realizar o sonho na nossa vida, as promessas de Deus vão se cumprir? Apesar que Deus ele vai fazer, independente de nós obedecer, não, mas só que ele quer que nós obedeça. Aliás, obedeça. Aí a promessa a gente vai se prolongar, né? Mas Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, louvado seja, mas ele quer que nós obedecemos a ele, obedecemos a voz de Deus, confia na palavra do Senhor, né? E tudo ele fará na nossa vida, amém? Então Deus falou para Isaac, então faça, anda embaixo da minha palavra, obedeça que nem teu pai Abraão obedeceu, você vai prosperar nessa terra, você vai ter uma grande descendência que eu vou te dar essas terras, vou te entregar essas terras na tua mão, glória a Deus, né? E você vai ser abençoado, próximo, e foi mesmo, Isaac. Um homem muito abençoado, invejado até porque, nossa, ele fez tudo que Deus falou e ele prosperou, né? E também foi uma grande nação, glória a Deus, né? Então Isaac foi uma grande nação e os filhos dele também, né? Todas as gerações, né? Então como é bom a gente ouvir o que Deus tem falado no nosso coração, né? E às vezes a gente não ouve a Deus. A gente pergunta por que tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê. É porque, às vezes, nós faltamos com obediência, né? E se nós não ouvir a voz de Deus, como é que nós vamos sair de uma situação ou vai prosperar em aquilo que nós queremos fazer na nossa vida? Não vai ter como. Obediência é tudo, tá? Deus quer que nós obedecemos. Ouça, né? É uma questão de respeito, né? Você tem um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, um filho. Quando o pai fala, você não vai fazer isso que não vai ser bom para você, você não obedece? Quer dizer, você tem que obedecer, né? O certo é obedecer. A mulher não pode contrariar muito o marido, se dependendo do que ela tá querendo, se o marido não achar bom, tem que respeitar, tem que ter um diálogo, porque, né? E o pai, o filho obedecer ao pai e à mãe, né? Um filho, uma pessoa também trabalha, o patrão dá uma advertência, ou chama alguma atenção, só para melhorar a pessoa, e às vezes a pessoa não quer ser, esse patrão, não sei o que, sabe? Isso aí tudo é importante, então você não obedece, tem que obedecer, né? Porque se você se rebelar, assim, não respeitar, quer dizer, você não tem respeito, você não é um profissional assim que tem respeito pelo seu patrão, mesmo que ele esteja errado, não é questão de questionar, né? A não ser que for um caso de agressão verbal, aí sim, aí entra outras partes, mas assim, é uma questão de respeitar, né? E crítica também não significa que a pessoa tá desejando mal. Às vezes a crítica é para você. Tem crítica que é negativa, tem crítica também que é construtora, né? Que vem para te incentivar mais, mostrar, ó, você precisa dar mais um pouquinho melhor de você. Você precisa desempenhar mais. E Deus, ele quer isso de nós. Que nós vivamos mais para a presença dele, né? Que viva mais de acordo com a palavra dele, né? Fazendo a vontade de Deus, buscando primeiro a Deus, o reino de Deus, as coisas serão. Ele já fala, buscar aí o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Porque Deus, ele sabe que nós precisamos. Antes de nós pedir, o pai já sabe que nós precisamos, né? O pai vê, mas ele quer que nós peçamos. Deus pede, fala para nós pedir, peça, que eu te darei. Ô, glória, ele pode dar tudo para nós, mas ele quer também que nós obedeça, que tenha tempo para ele, para ouvir. É tão bom a gente ouvir Deus falando, né? Que coisa linda ele falando para Isaac aqui, ó. Se você vê o que Deus, ele tá falando aqui, ó. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. O Senhor tá falando, ó. Porque Abraão, é o Senhor que está falando aqui, não é eu. Ó, porque Abraão, ele me obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e a minha lei. Olha só como o Senhor falou, que bonito Deus falando, né?
Que coisa linda, como Deus ama nós, né? A gente tem essa mania de achar que Deus não ama nós. Deus ama, se importa conosco, Ele quer o melhor de nós. É nós que deixamos Deus de lado, buscamos coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, se enchemos de ilusão, mas Deus tem o melhor para todos nós, né? Amém? Deus abençoe vocês, receba a palavra de Deus, confia na palavra do Senhor que está falando, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E agradeça a Deus todos os dias pela sua casa, pela sua família, mesmo que você esteja passando alguma dificuldade, né? Mas agradeça a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro porque Ele é, haja que houver, sempre será Deus. Deixa eu cantar um pouquinho, já, senão direitos autorais, aí já, de novo, meu Facebook já tá barrado. Aí já o YouTube já barrou os direitos autorais, aí já não posso mais postar vídeo, né? Deus me livre, Jesus, tá repreendido em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, graças de Deus, Senhor, louvado seja. Amém, gente, tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus, que Deus, e todos que vocês vão receber a palavra de Deus, né? Que sejam tocados, curados, libertos, e confiem na palavra, né? Deus está no controle de tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não errou quando te prometeu, e não desistiu do que te prometeu, e por mais que as circunstâncias digam não, Ele continua sendo Deus, louvado seja. Ele não errou quando te prometeu, e não desistiu também. E por mais que as circunstâncias digam não, Ele continua sendo Deus, louvado seja, amém? E uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor, diz amém, glória a Deus.